Olá pessoal, vamos a mais um programa dentro desta série em que vamos falar dos livros de André Luiz. No programa passado falamos sobre a obra Nosso Lar e hoje nós vamos falar sobre a obra Os Mensageiros. É uma espécie de uma continuação do Nosso Lar. O que acontece agora? Bom, antes de qualquer coisa, eu vou falar o que eu falei eu vou falar em todos os nossos programas. O objetivo não é você assistir o programa e não ler o livro. Muito pelo contrário. O objetivo é que você desperte uma curiosidade sobre o livro, um interesse em se aprofundar e faça uso do livro, estudando ele com calma, página por página, e tirando dali um conteúdo profundo para a própria vida. Bom, esse livro, ele tem 51 capítulos, 268 páginas. O autor é o André Luiz e o médium, nosso querido Chico. Logo no começo, o André Luiz começa a falar sobre o quanto ele mudou lá no Nosso Lar, o quanto ele estava enganado com a sua forma de pensar da vida, quanto ele estava iludido nas ilusões que o mundo físico acarretam, deixando claro que o mundo físico não é errado. O mundo físico é uma escola. Nós é que agimos errado enquanto estamos aqui no mundo físico. Nós que permeamos por situações e vivências equivocadas. Mas ele acaba conhecendo o instrutor Aniceto, que adverte que ali na instituição o homem novo são admitidos apenas candidatos compromissados em servir e calar reclamações. Então é oferecido ao André Luiz uma oportunidade de fazer parte dos mensageiros, que eles viriam a outra, eles vão sair do Nosso Lar e vão fazer uma viagem de aprendizado e de trabalho. Nesse grupo, tinha um espírito que foi padre na última encarnação, 3 médicos, sendo um André Luiz, o outro um médico chamado Vicente, mais 6 engenheiros, 4 professores, 4 enfermeiras, 2 pintores, olha que interessante, 11 irmãs especializadas em trabalhos domésticos e 18 operários diversos. Uma senhora de uma equipe, e agora nós vamos trabalhar. Há um local lá chamado Centro dos Mensageiros, que o objetivo é preparar pessoas para atividades aqui na Terra. Então lá são preparados professores, médiums. Não é preparação de uma pessoa que vai fazer um trabalho que vai aparecer na televisão, nas redes sociais, no TikTok. Não é isso. É a preparação para uma pessoa que vai exercer um trabalho num local onde ele, durante um período da vida dele, ele vai ajudar aquelas pessoas. Ele tem a vida dele, ele casa, ele faz família e tal, mas há um momento na vida dele, ou dela, que ele vai fazer um trabalho especial. Ele vai salvar um grupo de algum problema. Ele foi preparado na espiritualidade para aquele momento. E todos nós somos assim. Todos nós temos um momento especial que nós vamos ajudar, que nós vamos colaborar. Há aqueles que, na hora H, põe o pé para trás e não faz o trabalho que deveria fazer, infelizmente. Então, ele vai falar no capítulo 4 sobre o Vicente, que é calmo, bondoso, sensato, e ele recebe instruções, o André Luiz com todo aquele povo, de como será esse trabalho, como será essa caminhada, essa visita. E nesse livro há um momento em que o mentor vai falar do fracasso dos médiuns, porque infelizmente a grande maioria de nós médiuns fracassamos. Nós tínhamos uma atividade a exercer em função de comodismo, de preguiça, de falta de vontade, de achar que o mundo, tudo tem que rodar como a gente quer para que as coisas aconteçam, senão não.
aí fracassa. Não faz aquilo que devia ser feito. Existe um pavilhão da qual eles saem do nosso lar e vão para um pavilhão onde é como se fosse um pronto-socorro. E ali eles conhecem a irmã Ismália. E ela faz uma prece ali quando eles chegam, aquela preparação. E é muito interessante que o André Luiz vai falar isso em todos os livros dele. Quando acontece uma prece, que as pessoas se reúnem, espiritualmente falando, né, lá na espiritualidade, eles se reúnem e vai acontecer uma prece, lá eles percebem aquilo que a gente não percebe. As luzes que caem do céu, a energia, as cores que fluem. No centro espírita onde você trabalha, ou na tua casa, quando você faz uma prece do fundo do seu coração, não aquela prece mecânica, mas uma prece sentida mesmo, energias fluem do alto de uma forma magnífica. Tanto que quando você faz uma prece verdadeiramente profunda, com vontade mesmo, com aquele agradecimento, ou aquela petição, ou seja como for a tua prece, quando termina você se sente bem, você já está, nossa, se sente bem melhor. Claro, as energias vieram do alto, como acontece aqui no livro. E agora tem um momento muito triste. Eles chegam junto com esse grupo, né? Eles são todos muito bem preparados, porque há um mentor, há alguns trabalhadores mais ou menos preparados, mas muitos não estão. O André Luiz não está preparado para fazer qualquer coisa, não. Então o mentor sempre fala, vocês ficam todos perto de mim. Ali tem uma legião de espíritos perversos, então não pode ir ali. Então, tá. E aí então, acontece que quando eles chegam na crosta mesmo aqui, o André Luiz se assusta com a quantidade de espíritos vagando pelas ruas. É muito espírito. A gente vê os sem-tetos andando pelas ruas de São Paulo, das capitais do Brasil, do modo geral, do mundo, né? Do mundo. E a gente não dá muita bola, tá lá aquele coitado andando, aquele cheio de tralha, né, tal. No mundo espiritual é a mesma coisa, só que em quantidade muito, 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 muito maior. E se você der abertura, eles chegam junto a você. Eles chegam a uma casa onde vai recorrer o Evangelho no lar. Nesse momento, André Luiz aprende inúmeros ensinamentos. É agora que fica claro a necessidade do Evangelho no lar. A casa em que ele se encontra no capítulo 35, 36 e 37. O André Luiz é convidado para... Vamos ver como é que é um Evangelho no lar. É muito lindo. Eu queria que vocês lessem lá no livro para ver como que fica a residência quando acontece o Evangelho. Aqui no capítulo 38 fala de um encarnado doente que é levado em desdobramento pelo sono para ser tratado, onde o simbolismo do sonho é explicado. É um momento em que a pessoa estava numa cama sofrendo, e ele está dormindo, desliga o espírito dele daquele corpo e leva ele para a espiritualidade para ser tratado. E quando ele volta, ele acorda, ele está um pouco melhor, está bem melhor. E aí, nesse capítulo, que o André Luiz vai fazer algumas explicações sobre o sonho, porque existem basicamente 3 tipos de sonho. Um sonho que é puro reflexo do seu dia a dia, tá? Puro reflexo do seu dia a dia, coisa que acontece no dia, você sonha. Outros sonhos são material psíquico que nós temos dentro de nós, no profundo do nosso eu, que também é uma relação tua com você mesmo, não tem nada muito espiritual. E há uma terceira, que é a conexão com o mundo espiritual. É o sonho que quando você volta, eu sonhei que eu estava passeando com a minha mãe, mas a mãe está desencarnada, então, mas ele sonhou que estava passeando com a mãe. Na verdade, a mãe veio visitá-lo, e em desdobramento ele conversa com a mãe, e quando volta para o corpo físico, esse retorno, ele carrega todo um contexto material, do seu material profundo, psíquico, é misturado, e aí dificilmente, são poucas pessoas que conseguem, ao acordar, perceber exatamente que estava com uma pessoa desencarnada. Na verdade, a gente fica
Assim, eu nunca esqueço que eu sonhei com meu pai. Eu sonhei com meu pai que eu estava na casa dele quando eu era solteiro, atrás de uma mesa da cozinha que ficava encostada na parede. Estava eu, minha irmã e minha mãe, e meu pai chega. E eu fico bravo, porque ele fala: nossa, pai, você sumiu, o que aconteceu? Nossa, faz dias que você não aparece aqui em casa, o que houve? Né? Aí ele senta, conversa, não me lembro mais o que foi conversado, eu sei que no outro dia eu desperto. E eu desperto e eu falo: nossa, mas que sonho estranho. Sonhei que eu estava na casa da minha mãe e de meu pai, e meu pai sumiu. E eu fiquei bravo com ele que ele sumiu. Olha que coisa. Então, o livro Mensageiro, inclusive, lembrando, o Nosso Lar, né? O livro Nosso Lar está em filme. E os Mensageiros também está em filme. Então, facilita, né? Mas eu acho que você devia assistir os 2 filmes, mas devia ler os 2 livros também. Devia ler, porque veja, eu falando rapidamente, a gente acaba... eu estou lendo aqui porque eu fiz uns apontamentos aqui do lado. A gente acaba, nesse bate-papo, perdendo muito do que acontece no livro. Porque veja o que acontece. Esse livro vai falar muito dos trabalhadores que são preparados lá no Nosso Lar, no caso do Rio de Janeiro. Quem mora em São Paulo vai ser preparado em cidades espirituais de São Paulo. Quem mora no Mato Grosso, em Minas Gerais, são cidades. Essas cidades não são uma montanha verde, cheia de anjinho tocando harpa, e vai todo mundo ficar lá, cantando. Alguns espíritas acham que ao desencarnar, nós ficamos num estágio letárgico, esperando a próxima encarnação. Outros acham que a gente fica andando pela rua, todo mundo. Na verdade, existem sim o que chamaríamos de cidades espirituais. Não são cidades que as pessoas, os espíritos, vão viver igual se vive aqui na Terra. O André Luiz fez um comparativo, porque não tinha jeito, como é que ele ia explicar o mundo espiritual? Então ele fez um comparativo, mas na verdade é um pouquinho mais sutil, um pouco mais sutil do que o que a gente está acostumado. Por quê? Porque é uma representação do mundo físico. E lembrando, o Nosso Lar está na primeira camada após o desencarne. O Nosso Lar não é uma cidade das alturas da espiritualidade, vamos assim falar altura para cima, porque é mais fácil, na verdade, é aqui mesmo, só que numa dimensão muito mais sutil, muito mais etérea. Não, Nosso Lar é um lugar maravilhoso, uma cidade maravilhosa em termos de evolução espiritual lá dentro. Mas falaram que ela tem uma muralha. Qual o problema? Essa muralha não é uma muralha de pedra, é uma muralha vibracional. Como você faz uma muralha em você quando você estuda o Evangelho, quando você eleva seu pensamento, mantém teu pensamento, né, sempre trabalhando valores profundos da alma, amando, praticando o bem, a caridade, perdoando acima de tudo, você vai construindo sim uma proteção em volta de você. Eu tinha um grande amigo que já faleceu há muito tempo. Ele dizia assim: se você conseguir, Wagner, se você conseguir manter o seu padrão mental um tiquinho assim, acima de todo mundo, não há mal que te pegue. Nunca esqueci disso. Por que eu nunca esqueci? Porque eu nunca consegui manter esse tiquinho de pensamento mais elevado o tempo todo. Num dado momento você está bem, você está com o pensamento elevado, tá? Daqui a pouco, por inúmeras situações, o pensamento cai em coisas fúteis que tomam o maior tempo da nossa vida. E aí sim que a gente pode sofrer ataques e tudo mais. Não é a alegria falsa, a falsa evolução, o falso comportamento de humildade. Isso é muito comum, as pessoas fingirem humildade,
fingirem ser boas pessoas. Não é isso. É algo profundo que, mesmo que o teu coração esteja machucado, profundamente dolorido, em função das coisas que o mundo, que circula pelo mundo, mas você está tranquilo pelo bem que está fazendo, pela consciência tranquila. Alegria não é aquela alegria falsa, mas a alegria verdadeira de entender que existe um Pai maior. Jesus, o nosso irmão maior, nossa meta, nosso objetivo maior é evoluir e chegar ao Cristo. É entender que a vida é uma experiência, é uma oportunidade, é uma escola. E que não tem o que fazer. Todos nós vamos desencarnar, vamos para o mundo espiritual, vamos nos preparar para uma nova empreitada aqui no mundo físico. Esse é o objetivo do livro Nosso Lar, é nos mostrar as nossas preparações para voltar para esse mundo físico. E as dificuldades. Essa equipe, depois que ela faz todo esse trabalho, né, de passear para cá, para lá, ajudar aqui, ajudar lá, é um negócio incrível. E aí depois eles vão voltar para o mundo espiritual. Mostra a necessidade espiritual do repouso. São citadas nuvens de bactérias variadas que provocam doenças físicas, lá no capítulo 40, apresenta o problema da matéria mental inferior expelida por algumas pessoas que promove o desequilíbrio mental. Ele fala nesse capítulo 40 sobre as larvas mentais. Tem larvas, né? O mundo físico, uma casa suja, um talher sujo, ali tem bactérias. Existem também as bactérias espirituais criadas pelo nosso pensamento. Quando você pensa, você exala energia, você exala vibração, você exala coisa boa, como pode exalar coisa não muito legal. Ele vai falar num dado momento, nesse livro, no capítulo 41, sobre espíritos colaboradores do reino vegetal. É muito legal. Em preparativo para uma nova encarnação no mundo, prestando serviço nos reinos inferiores. Há momentos que o André Luiz vai falar de espíritos que cuidam dos animais, das plantas. Como? Quer dizer que tem um espírito que cuida da roseira que tem no meu jardim? A coisa não é assim tão simplista. É o reino vegetal, espírito no mundo inteiro, cuidando do reino vegetal. Claro que com os desmatamentos, eles sofrem, eles lutam para que isso não aconteça, mas há uma lei maior, que não pode atrapalhar as leis físicas. O que é isso? Se você está passando numa rua e tem uma telha que está para cair, e o teu mentor percebe que a hora que você passar aquela telha pode cair em cima de você, e você não está para sofrer isso é uma vivência que não precisa para você, ele vai tentar te distrair de algum jeito, chamar a atenção de uma buzina, alguma coisa, de que você dá uma paradinha. Essa paradinha é o suficiente para quando chegar lá, a telha já caiu. Mas ele não vai segurar a telha. Não tem nada que vai pôr a mãozinha lá assim, segurando a telha para não cair em cima de você. As leis da natureza vão seguir o seu ciclo. Não tem fantasia, não existe. Esse mesmo André Luiz disse o seguinte: Deus opera os milagres nos homens através dos homens. Nossa, a nossa vaidade não, nosso orgulho dói até a alma, né? Como não? Eu sou uma pessoa que Deus vai vir pessoalmente me ajudar. Eu canso de ver esse tipo de coisa na internet. Mas ele é um médium que ele fala com Deus. E aquele médium fala com Jesus. Eu falei, mas espera um pouquinho, numa rede social eu vi isso. Não, peraí. Vamos devagar que o santo é de barro. Se você fala com o espírito de luz numa comunicação, beleza. Agora, você fala com Jesus? Falo. O cara falando comigo na internet. Eu falo com Jesus. Eu recebo mensagem de Jesus, de Deus, de Maria. Tá bom.
Tá bom, pode até ser, né? Eu acho um pouco difícil, mas eu acho que não há ninguém na Terra com condições de receber mensagem de um espírito dessa envergadura. Até a própria Maria, não sei, me desculpem eu falar isso, eu sei que isso dói a vaidade das pessoas, o orgulho, mas eu acredito que espíritos enviados por eles se apresentam, dão uma psicografia, o que for, em nome deles. Eles estão numa envergadura que a gente não tem a menor condição. Há 2000 anos atrás, João Batista disse assim: depois de mim virá ele, e ele, eu não sou digno de vestir as suas sandálias. Olha que João Batista foi dito por Jesus: de todos, ainda hoje, o melhor ou o maior é João Batista. Então, João Batista era um espírito de muita envergadura. E ele disse: o que vem depois de mim, eu não sou digno nem de vestir as suas sandálias. Mas, infelizmente, a vaidade humana é um negócio muito complicado, né? É mostrada uma movimentação espiritual que antecede uma reunião mediúnica, estabelecendo faixas magnéticas nas dependências físicas. É legal porque você vê no capítulo 43, há um momento no capítulo 44 que o André Luiz é designado a aplicar passe em espíritos necessitados. E assim vai. No capítulo 47, mostra médiuns novatos e sua pouca experiência, as dificuldades se apresentam na desarmonia da reunião mediúnica. No capítulo 48, o pavor da morte. É mostrado por que espíritos necessitados são trazidos em reunião mediúnica. O magnetismo e o calor humano ajudam esses espíritos sofredores, que é o que acontece nas reuniões de desobsessão. Aí ele mostra que, para esses espíritos problemáticos, o desligamento perispiritual é um negócio impressionante. É impressionante. Bom, e fim, vai chegando no capítulo 51, em que fim do trabalho, chegou a hora da equipe voltar para o nosso lar. O bondoso Aniceto vai proferir uma prece maravilhosa, e o André Luiz explica tudo o que acontece naquele momento, e eles voltam para o nosso lar. É isso aí. Nosso próximo encontro, vamos falar de outro livro da série de André Luiz. Até a próxima, pessoal.